Fala, galera do Pode Ficar. Estamos aqui hoje com o Jackley Maifredo. Jackley Maifredo, ele é CEO da Maifredo Embalagens, empreendedor, assim, da vida, né? O cara empreende desde os seus 6 anos de idade. Então, Jackley, seja bem-vindo. Show de Conta bola, um pouco mano. da nossa história. Obrigado. Fala um pouquinho pra gente quem é o Jackley, de onde o Jackley saiu. Falar quem é o Jackley é uma longa história, né? Vai ter que fazer 2. Mas eu fui fazer um podcast, o cara falou, quem é o Jackley? Quais são as suas formações? Eu falei, não, depois a gente vai falar das formações, mas até chegar nas formações, né, tem uma longa história. Primeiramente, Juan, obrigado pelo convite. Gratidão estar aqui com você, é sempre bom. Estar compartilhando experiência, eu acho que é isso que faz o mundo melhor. Não adianta a gente ter as coisas e guardar pra gente, né? As xícaras, se a gente não esvaziar, não cabe mais nada. Então, acho que a gente... isso aí, primeiramente, quero te parabenizar pela iniciativa do podcast, muito bom. E Jackley, né? Eu sempre fui empreendedor, né? Comecei com 6 anos de idade, 6 para 7 anos, comecei a vender chup-chup. Eu nunca, não me lembro a data de eu chegar pro meu pai e falar, pai, eu tô precisando de um dinheiro para alguma coisa. Sempre me ajuda. Me ajuda. Não, eu sempre tive essa iniciativa de partir para cima e querer fazer. E depois, com 11 anos, mas antes disso, o seguinte, né? Porque às vezes as pessoas, Juan, dão desculpa para começar. E quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E quando eu tinha 6 para 7 anos, eu comecei para feira com meu tio. Ele ia vendia verdura, vendia um monte de coisa na feira. E eu levava, então, fubá e farinha, que meu pai tinha uma farinheira e tinha uma fábrica de fubá, que eles chamam lá na Rocha de Moinho. Então eu levava junto com ele, ajudava ele a vender as coisas dele e levava. E vendia o seu também. O meu também, né? O fubá, não perdi a oportunidade. Mas foi um dia eu fui, vendi pouco, e ele passou numa loja lá e eu vi uma caixa de isopor. Eu falei assim, poxa tio, que legal, eu queria vender chup-chup. Ele falou assim, ué, então compra a caixa. Eu falei, não, mas meu dinheiro hoje não dá não. Aí ele falou assim, não, então eu vou comprar para você, depois você me paga. E ele comprou a caixa e rapidinho eu paguei ele. Então, e tem muita gente que tem 20, tem 30, 50 anos e não tem essa atitude. Ele prefere ficar à toa ali, mas ele não vai partir para cima e fazer alguma coisa. Ele não vai no sinal vender alguma coisa. Então, eu sempre tive ele essa... Não sai da zona de conforto, né? Aquele conforto para ele é muito bom. Isso, e assim, eu vejo muito isso em você, né? Você o tempo todo tá buscando coisa nova e tal. Cheguei aqui hoje, fiquei assim, honrado de ser seu amigo, né? Muito organizado, porque isso eu acho que é um dos princípios da gestão, né? A organização. Então, parabéns, muita criatividade. Cheguei lá embaixo, vi lá a TV com todo painel do carro, painel. Como é que foi essa história aí? A gente, igual você falou, né? A gente não é sozinho, né? A gente tem uma equipe por trás. Então a gente sempre vai fazer qualquer mudança. Então eu tive a ideia, falei, cara, eu queria fazer uma televisão diferente para chamar a senha. E fui dando ideia, e os meninos juntos, e todo mundo tem aquele fluxo enorme de ideia, né? Uhum. E assim, aí surgiu aquela televisão ali dentro de uma tampa traseira de um Peugeot. E todo mundo, por que o Peugeot, né? Então, que o Peugeot, ele vai dar insight para os mecânicos. Então, quem chegar na loja, ele vai poder falar. Vai poder interagir com a gente de uma outra forma. Porque todo mundo que chega na loja também, ele não chega, às vezes, para... vou trocar meu kit de embreagem porque eu quero. Não, porque tá dando defeito, tá parando. Então, assim, a gente trabalha também dentro da dor do cliente, entendendo a dor do cliente. Parabéns, é muita criatividade. Eu olhei lá o banco para sentar e tal, foi muito legal aí. Mas aí, Juan, então essa criatividade eu também sempre tive, sabe, de querer fazer e tal. E eu comecei então a vender chup-chup. Eu ia no campo, nos domingos, vender chup-chup. No sábado, aí eu vi que eu tinha outra necessidade. Então eu comecei a ir na rua, buscava os sorvetes de copinho. E aí chegava em casa, deixava um pouco no freezer e colocava metade de chup-chup, metade de sorvete de copinho e saía no sábado vendendo nas casas. No domingo eu ia pro campo. O porta-a-porta, chegava lá? O porta-a-porta, ia nas casas no sábado. E quando, no domingo, eu comecei a perceber que tinha um lado de cá do campo e tinha um lado de lá do campo. E eu comecei a perceber que ficava gente dos dois lados. E eu vendia mais pro pessoal que estava do lado de cá. Quem estava do lado de lá, dificilmente eles atravessavam para poder
Aí eu falei assim, poxa, tá na hora de crescer minha empresa. Tá na hora de eu contratar alguém. Aí eu comprei mais uma caixa. Então eu coloquei meu primo também para poder vender. Então eu ficava de um lado do campo e ele ficava do outro lado do campo. Conclusão que eu tiro com isso, né? O cliente, você tem que ir aonde o cliente está. Você não tem que ficar, porque o cliente ele vai te procurar. Não, nós acordamos todo dia para fazer o cliente feliz. Né? Então, assim, é um aprendizado isso aí. Eu sempre tive essa criatividade. Mas eu comecei também a aproveitar meu frete de retorno. Aí eu comecei a ir para a rua quando eu ia no sábado buscar o sorvete de copinho. Eu comecei então a levar, eu levava jiló, pimentão, quiabo, para vender lá na rua. Então eu já fazia sacolinha, né? Então assim, conclusão que eu tiro disso, nós não podemos perder viagem. Tem que estar o tempo todo carregado. O tempo todo indo e voltando. O tempo todo indo e voltando, né? Então, no mesmo cliente que você vende uma peça, você tem que vender outra. O que esse cliente mais consome? Sim. Né? São os aprendizados que a gente tem da vida. E aí o pessoal começaram a me pedir, alemão, não sei o quê, eu quero mais isso. Aí começaram a me pedir, então, galinha caipira. Você tem galinha caipira? Não tem? Aí comecei a pegar... Onde eu vou achar a galinha primeiro? Não, comecei a pegar do papai, ele ficou bravo comigo. Aí eu me lembro que um dia, aí eu comprei uma bicicleta de carga. E eu com a galinha pendurada ali no guidão, né? Galinha viva, qual é? Aí um amigo meu falou comigo assim, Jaclyn, você não tem vergonha de andar na rua com essa galinha? Não, eu falei, só tenho vergonha de andar com a enxada. Né? E até hoje ele tá lá capinando ainda. Então, assim, sempre a gente tem que estar um pouquinho na frente, né? Não tem esse negócio de vergonha. Pensando diferente, né? Pensando diferente. Tem que sair da nossa zona de conforto. Sair da caixinha. Porque igual ali, você vai ver, sair com galinha viva no guidão da bicicleta, imagino que lá se debatendo. Mas é uma ação que vai ocorrer ali do que você está fazendo. Sair da zona de conforto, que você falou, naquele momento não era zona de conforto para mim, mas sair da zona de conforto. E aí comecei. Quando eu tinha 11 anos, eu vi que aquilo ali não tinha como crescer muito. Eu falei assim, eu vi uma outra oportunidade, eu continuei fazendo aquilo ali, porque não dá para você hoje, você ter uma atividade, amanhã você falar assim, eu não sou mais aquilo. E você já virá. Então, continuei fazendo aquilo ali, mas já comecei a fazer muda de café para vender. Eu falei assim, a muda de café eu já consigo pegar um valor maior. Quando eu vendo, eu ponho um dinheiro maior no bolso. Já agrega mais. Isso, aí já agrega mais. Então, eu comecei a agregar. Né? E aí, outra conclusão que eu tive disso, às vezes não é o local que você está, é o que está dentro da sua mente. Mas eu moro em tal lugar, lá não funciona isso, funciona. Em qualquer lugar funciona. Vai ter alguma coisa que funciona ali. A gente não muda pelo ambiente que você está, muda no momento de decisão. Você fala assim, não quero mais isso. E eu comecei a fazer muda de café, mas com 11 anos eu já tinha 3 funcionários. Com 11 anos eu tinha 3 funcionários. Já era gerente de pessoas. Já liderava, já. E aí, beleza, quando eu tinha 14 anos eu resolvi ir para uma escola agrotécnica. Fiz o concurso, passei, era 100 e poucas vagas. Eu passei acho que era 140 vagas, era um negócio assim. E eu passei em 22º lugar, tinha mais de 400 candidatos. Cara de bobo, mas eu era inteligente. Agora não sou mais não, mas eu já fui. Já foi muito. Mas não era os melhores não, mas enfim. Eu fui, mas estava entre os melhores. Estava entre os melhores. Passei e fui para lá. Só que eu não tinha me tocado que lá não tinha como eu ganhar dinheiro. Quando eu cheguei lá, Juan, eu falei assim, primeira semana, 2, eu falei assim, nossa, como é que eu vou fazer aqui nesse local? Não tem... O que eu vou vender? O que eu vou vender? Aí inventei, minha mãe tinha um salãozinho lá na roça. Aí eu peguei, falei com o pessoal que gente, eu corto cabelo, se vocês quiserem cortar cabelo, mas eu nunca tinha cortado o cabelo, mas eu olhava ela fazer. Então, qualquer ambiente que nós tivermos, a gente tem que estar prestando atenção no ambiente. Tu em algum local tem alguém fazendo alguma coisa, você pode achar que você não vai precisar daquilo. Mas meu pai sempre falou que aprender não ocupa espaço. E ninguém te tira, né? Ninguém tira. Ninguém tira. E aí eu comecei, meu pessoal não acreditou muito. Eu peguei a foto da mamãe, do salãozinho dela, e levei. Aí eu levei a prova social. E aí um deixou, o outro deixou, porque você precisa de mostrar para a pessoa que você sabe. Senão as pessoas não acreditam. Um deixou, outro deixou. Eu fui, cortei ali de 1, de 2, de 3, de 4. No quinto eu falei assim, eu só cortei de graça para vocês verem que eu sou realmente profissional. Mas eu nunca tinha cortado cabelo. Então,
outra conclusão disso aí, a gente tem que ter atitude. Você nunca tinha praticado. Nunca tinha praticado, Sei, nunca tinha colocado. Aprendido você já tinha. Você Já tinha observado. exatamente, é atitude. Beleza, e comecei a cobrar, e aí eu comecei a vir embora no final de semana, eu já tinha um dinheiro em pagar a passagem, já dava para eu vir embora no final de semana. Quando eu comecei a vir, aí eu falei com o pessoal lá da roça, falei, gente, eu tô fora, eu fiz um curso de cabeleireiro, eu sei cortar cabelo, aí já comecei a cortar lá. Comecei a cortar, trabalhei na barbearia, com um rapaz de sábado, depois eu montei minha própria barbearia. Então, dos 14, e nisso eu já tinha 14 anos, dos 14 até os 18 anos eu tive barbearia. Depois, arrendei uma terra lá, fiz técnica em agropecuária, plantei, fiz um plantio de abóbora, mas não deu certo. Eu colhi, mas eu vendi, não recebi. Recebi um terço, era dividido em 3 pagamentos, me pagou um, o restante até hoje não me pagou mais. Outro aprendizado que eu tive ali, né? Você nunca pode apostar todas as fichas, né, num cesto só. Uma coisa é uma única. Era melhor ter vendido mais barato para outro do que eu vendi um pouquinho a coisa mais cara, mas não recebi. Para quem fazer negócio com quem você não conhece de verdade. Então foi um outro aprendizado que eu tive. E vim para cá, para Vitória, né? No município da Serra, a vida toda eu morei na Serra. E quando eu cheguei aqui, eu vim na intenção de montar minha barbearia aqui. Só que eu tinha que vir aqui conhecer alguma coisa, eu tinha que vir, e aí eu fiquei pensando, como que eu vou fazer para começar? Não conheço nada lá. Ambiente novo. Ambiente novo, não conhecia. Clientes Vitória, novos. Não, Vitória não era da roça, Vitória para mim era Aí, pessoal, é outro mundo, né? Outro mundo. É Meu cidade, pai não queria que eu viesse. É a cidade, geralmente as pessoas falam, né? Vou lá na cidade. Vamos para a cidade, Quando eu cheguei aqui, não tinha nada certo ainda. Quando eu cheguei, eu vim para trabalhar lavando litro na fábrica de bebida. Eu morava em Carapina, trabalhava em Bela Aurora. Ia todo dia no ônibus, tinha um ônibus André Carlone e Bandeirante. Todo dia eu pegava e voltava. Com um mês, eu falei assim, eu comecei a observar os vendedores, chegava lá, já limpinho, tal, recebi uma miroeba a mais, eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida, é vender. Eu quero sair do... Exatamente. Aí eu fui, eu tenho que sair do operacional, aqui não dá. Vender, eu vou fazer quanto eu quero ganhar. Eu me lembro como se fosse hoje, quando o cara o meu patrão na época, estava montando meu catálogo, ele falou assim, eu estou montando isso aqui, mas estou perdendo meu tempo. Eu era magrinho, tinha 18 anos, dente puro. Tudo desacreditado? Todo desacreditado. Aí ele falou assim, estou perdendo meu tempo. Cara, naquele momento eu podia achar que aquilo era uma pedra, mas para mim foi uma alavanca. Eu falei assim, não, agora a minha responsabilidade é maior ainda. Você escolheu o que fazer com aquela crítica, né? Exatamente. Você, por exemplo, eu posso agora cair ou eu posso partir para cima e mostrar para ele que eu sou diferente. Eu sou capaz. E assim eu fiz, Juan. Eu saí, só quando ele montou no sábado, na segunda-feira eu saí. Quando eu cheguei na segunda-feira, rodei tudo. Rodei Carapina, fui em Barra de Fátima, Jardim Cambori, não vendi 1 litro de cachaça. Aí cheguei e falei assim, realmente eu acho que isso é difícil. Eu falei assim, aí fui conversar com as pessoas que moravam aqui e tal. Conversei com meu primo falou assim comigo, Jacqueline, mas você foi aonde? Eu falei, não vendi nada, cara. Ele falou assim, um outro primo meu, Mazinho. Aí Mazinho, você foi vender aonde? Eu falei assim, não, eu fui Barra de Fátima, fui aqui em André Carlone, eu rodei tudo, igual um doido, não vendi nada. Ele falou assim, mas você tem que ir no lugar certo, não é lugar de vender, você tem que ir no lugar mais pobre. Eu falei assim, onde tem lugar pobre? É o que mais tem. Aí ele falou assim, mas como é que eu vou descobrir? Ele me deu o nome de um monte de lugar, e ele me deu o nome de Forrosa. Fui pra lá, primeiro dia. Segundo dia, fui pra Forrosa. Cara, naquele dia eu ganhei tanto dinheiro, eu vendi tanta cachaça, tanta batida que tinha na época, batida, cachaça e tal. Eu ganhei tanto dinheiro que eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro assim em um dia na minha vida. Dinheiro que você ganharam em meses, né? Vem no dia. Ganhei no dia. Outro aprendizado que eu tive ali primeiramente, você tem que ir aonde o seu cliente está, né? No lugar certo. Às vezes você vai querer montar alguma coisa no lugar que aquele produto seu não gira. Sim. Outro aprendizado que eu tive foi que você sempre tem que buscar conhecimento com quem tem mais experiência que você. Ouvir, né? Ouvir mais, ouvido aberto, o tempo todo. E aí comecei, e aí fiz toda essa trajetória. Com 6 meses,
eu era acostumado com pouco, gastar pouco, eu comecei a ganhar bem, comecei a guardar, né, um dinheiro. Então, com 6 meses eu montei meu próprio depósito, com 6 meses eu era concorrente do meu patrão, né. Então, assim... O menino que não ia vender nada... Que não ia vender nada, daí a pouco era concorrente. Aí, com 1 ano, ele quebrou e eu continuei. Então, a gente nunca pode subestimar ninguém. Nunca você pode... essa pessoa não é capaz, desacreditar de alguém, às vezes pela uma aparência física, às vezes por qualquer É um preconceito, problema. né? Preconceito. É um preconceito. A pessoa, ela automaticamente fala, aquilo ali não vai dar nada não, isso aí é mais um perdido na vida, né? Mais um perdido. Então, assim, vários. Aí comecei a trabalhar com bebida, comprei um carro e comprei uma veraneio. Uma história muito legal. Eu comprei uma veraneio e tudo que eu tinha estava dando a veraneio. Eu fui fazer a entrega de 300 garrafões de vinho, que eu assim, pagava, eu vendi tudo para poder comprar veraneio. Então eu fiquei sem estoque. Eu pegava aqui, né, vendia e ela pagava, comprava outro e assim eu fui. A gente costuma dar mão para a boca já, né? Exatamente. Aquela troca rápida. Aí, Juan, quando eu chego lá, fazer uma entrega, fui subir um morro, quando tava chegando em cima, a veraneio não aguentou e eu freiei, a tampa traseira abriu. Cara, caiu tudo. Ah, se foi uma vida para trás, né? Caiu tudo, sobrou um garrafão pra contar a história. Cara, eu sentei na calçada, terminei de subir o morro, sentei na calçada e comecei a chorar. Comecei a chorar, chorei uns 3 minutos, falei assim, opa, chorar não vai adiantar nada, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Como eu vou recuperar isso agora? Recuperar. Aí eu só tenho uma solução, ir lá e conversar com o rapaz para ele me vender mais, sem pagar essa. Expliquei para ele como é que foi que aconteceu e tal. Fui lá, ele já tinha credibilidade, então o que acontece? A gente sempre tem que andar certo, porque na hora que você tem um desespero, acontece alguma coisa, você tem moral para chegar no seu fornecedor e falar com ele, ó, eu preciso de uma ajuda sua. Porque você tem já um histórico. Né? Tô passando por um momento difícil. Um momento difícil? Exatamente. Mas aí aí começou a crescer, eu comecei a vender fora do estado também e tal. Só que chegou uma hora, Juan, e aí já tinha um monte de funcionário, mas chegou uma hora que aquilo não brilhava dentro de mim. Não fazia mais sentido vender bebida para mim. Eu queria alguma coisa assim, eu trabalhar mais legalizado, alguma coisa que fizesse mais sentido para minha vida. E aí foi onde eu encontrei o mundo da embalagem. Mas onde surge não era mais Fredo, né? Era começar a embalagem. Começou a começar a embalagem. Uma oportunidade que eu tive. Aí também, novamente, não deixei bebida de lado. Continuei lá, meu irmão tomando conta, eu vim para a embalagem. Na época, eu tinha um depósito que já vendia 50 mil, eu comecei com embalagem vendendo 10. Só que você tem que ir onde o seu propósito está. Você deixar um negócio de 50 mil para entrar em um que vende 10. Só que o meu propósito estava vendendo um quinto do que você já faturava. Exatamente. Né? Vendia 20%. Um quinto. Não muito pouco. Né? Mas só que ali estava o meu propósito. E as coisas começaram, sabe, Juan? É o fazer o que gosta, né? Eu acho assim, cara. Eu não senti bem com isso. Agora eu vou fazer isso aqui. Nossa, falou, meu olho brilhou para isso aqui. Né? Vou depositar toda a minha energia aqui. Eu sei que vai ser difícil, mas a gente, por toda a história já passada, né? Eu sei que eu vou conseguir também fazer aqui. E aí você já tem uma garantia. Você fala assim, não, eu já tomei muita pancada, né? Já dá certo. Então, Juan, eu sempre acreditei muito nas pessoas. Eu sempre cuidei muito das pessoas. Sempre tive esse espírito, assim, de não querer só para mim. Comecei a trabalhar com embalagem e as coisas começaram, isso foi em 2005, em 2010, tive a oportunidade de comprar uma máquina. Eu tinha um lote na praia, eu troquei a máquina. Foi sempre Deus me colocou as pessoas na minha vida. E eu comprei a minha primeira máquina e comecei a soprar garrafa, né? E hoje nós estamos, né? Foi 1, 2, 3 e vai embora, 5. Alto nível lá em cima agora. Então, assim, hoje, quando eu olho para trás, hoje nós estamos indo para um novo Parque Fabril, né, um novo Parque Fabril de 4 metros. Né, e eu comecei dentro de 50 metros quadrados. Então é o seguinte, o céu sempre é o limite, é só você querer. Só que as coisas sempre foram acontecendo na minha vida porque eu sempre apostei nas pessoas. Eu sempre apostei em pessoas. Eu nunca quis só para mim. Só que eu vim fazendo as coisas meio que na raça.
Quando eu tinha aí 37 anos, menos um pouco, acho que 35, eu me despertei. Eu falei, poxa, eu acho que agora eu tenho que começar a aprender um pouco da técnica. Porque Você tem que sair da operação. Sair né? da operação. Sair da operação e Uhum. voltar mais agora a gerir essa operação. E aí eu não tinha uma formação, eu fui fazer administração, eu já fiz 3 pós, né? Eu não paro de estudar o tempo todo hoje, então hoje eu dou mentoria, né? Era um dos assuntos, né? Que você fala, o cara lá que vendia o chup-chup, a cachaça, agora é um mentor. Quando eu fecho o curso, eu fecho assim, né? Eu conto a história, o pessoal fica, pô, que é essa história? Né? Conta a história, eu vou falar assim, ó, esse cara sou eu. Então, mas tudo isso, sabe, Juan, foi sempre apostando em pessoas, apostando em cultura, sempre tentando dar o meu melhor. E eu sempre acreditei que ninguém faz nada sozinho. A gente sempre depende de pessoas com a gente, né? E você é prova disso, né? Você é prova disso, que você também está sempre buscando conhecimento, você está estudando coisa nova, você envolve o time junto. Todas as suas conversas que eu ouço de você fala assim, foi o time. E eu acho que essa é uma característica do líder, né? Não adianta a gente isolar, né? Você vai sozinho, eu vou lá e eu vou definir, assim. Então, os meninos, nosso Instagram lá é bem movimentado. Aí a pessoa, mas você que manda. Não mando nada. Tem um responsável, que é o Jobson, né? O Jobson, e ele é o responsável. Eu faço sugestões. Tanto que tem muita sugestão que ele nem usa. Exatamente. Mas não cabe a mim. Ele que vai saber o momento correto de fazer. Eu acho que a melhor coisa é você ter uma equipe junto, igual você tem lá, né? Não dá pra fazer nada sozinho. Não dá pra fazer nada sozinho. Você tem as suas pessoas de confiança, igual o seu irmão, né? Que você sempre falou a vida toda, ele te acompanhando junto. Então. Sem eles, quem seria nós? Sem eles não teria nada acontecido. Portanto, nas nossas reuniões de liderança, toda segunda-feira a gente tem a reunião de liderança. E eu vendi já há 8 anos atrás. O meu irmão sempre, a vida toda, nós trabalhamos juntos. Nós estamos com 20, vai fazer 26 anos agora que a gente trabalha junto, nós nunca discutimos. Então, qualquer decisão que a gente vai tomar na empresa, a gente vai lá e visita os princípios dos meus pais. Qualquer decisão, você fala assim, poxa, meu pai não aprovaria isso, a gente não faz. Mas vai dar muito dinheiro, mas meu pai não aprovaria, eu não faço. Então, todas as decisões a gente visita os valores. Então, um dos valores do meu pai é a igualdade. E na nossa reunião, eu tenho 75% das cotas, o meu irmão tem 17%, e a Fê, que hoje ela é minha esposa, ela tem 8%. Só que na tomada de decisão, não tem 75%, não tem 8%, não tem 12%. Lá é voto. Quando vai tomar a decisão, exatamente. Se os dois votarem sim, vai ser a ideia deles. Né? Então, tomada de decisão, ela sempre tem que ser em grupo. Às vezes eu sou o cara das ideias, né? Eu levo 10, porque eu sei que eles vão congelar 8. E das 2 eles vão... Não para, né? Muita ideia. É muita ideia. Então, eu sou o cara das ideias. Quando eu chego lá, eu falo, já chegou, eu trouxe logo 10, sei que vocês vão destruir pelo menos 9, então sobra uma. Né? Pelo menos uma vocês têm que aceitar, né? Então, assim, eu acho que essa é um pouco da minha história, né? A gente sempre acreditando um pouco nas pessoas. O mundo, assim, da embalagem me ensinou muito, mas o que me ensina muito é esse buscar conhecimento todos os dias, né? E como que eu faço isso? Eu faço isso sempre através do meu propósito. O meu propósito de vida é impulsionar pessoas e negócios. O propósito da empresa é impulsionar pessoas e negócios. O meu é impulsionar as pessoas a serem melhores por elas mesmas, né? E a gente sempre vive muito esse propósito. A gente está o tempo todo ligado aí no Você vive a empresa também, né? Vivo a empresa. Você vive a empresa. Então, está lá dentro, igual você fala, né? Tem vidas lá dentro, pessoas que você realmente quer transformar. E com isso, né, igual o curso, principalmente, você sai lá, você sai da sua gestão de empresa, você deixa o que é seu ali para mentorar pessoas, né? Deixa assim, entre aspas, não deixar, né? Mas você poderia estar lá dentro. Sem dúvida. Você poderia estar lá acompanhando mais de perto toda a produção, quem são seus líderes, mas não, você para aquele momento ali e vai lá para alimentar mais pessoas, né? Deixar a pessoa fazer essa mentoria, sair da sua zona de conforto, sair daquilo que poderia ser muito bem. Você ficar quietinho, agora, para mim isso aqui tá bom, né? Mas não, sempre quer mais, sempre alcançar mais vidas, né? Sempre buscando mais.
E eu vivo isso muito assim em mim, sabe? Se eu chegar à tarde, eu falo assim, poxa, eu não ajudei ninguém hoje, para mim tá errado. De qualquer forma, você tem que somar. Tipo, vou vir aqui, vou gravar um podcast. De repente, esse conteúdo aqui pode tocar a vida de alguém. Sim. Então, é isso que é sempre o meu propósito. E a gente lá na empresa, sabe, Juan? A gente vem trabalhando, hoje nós somos um time de 90 pessoas, mas a vida toda é trabalhando o colaborador. Muitas empresas, Juan, eles focam no cliente. E tá certo, nós temos que focar no cliente. Mas nós temos que focar no cliente focando primeiramente no nosso colaborador. Por quê? Você transformando o seu colaborador, ele vai transformar o seu cliente. Quando você se aproxima do seu colaborador, mostra para ele a importância que ele tem, ele vai tratar o cliente com mais carinho. Então, a gente precisa desse foco um pouco maior, né, no nosso colaborador. Até porque que os primeiros 15 segundos do seu colaborador na frente do seu cliente diz tudo que a sua empresa é. Se alguém chegar aqui na sua loja agora aqui e os primeiros 15 segundos na frente do colaborador, do seu colaborador, vai dizer na mente dele tudo que a sua empresa é. Então, a gente precisa de ter esse foco, ter esse carinho com o colaborador, cuidar como se fosse seu filho. Eu acho que o papel do líder é cuidar do colaborador como filho, como você cuida de filho. E a gente tem experiência legal aqui. Essa semana chegou um cliente, ele já tinha passado, aconteceu um desentendimento, ele não gostou do atendimento. Aí nervoso, saiu, ele voltou, já nervoso de novo. Tem que pegar senha, não sei o quê. Aí, tipo assim, aí o rapaz até que tá aprendendo agora, ele tá como um aprendiz assim nas vendas, né? Ele foi lá fora, não, deixa eu te ajudar. Aí foi, tirou a senha pra ele. Ele chegou agora, só um minutinho, eu vou te atender. Chamou a senha, aí ele, bom dia, sou fulano, estou aqui agora para te atender, o que você precisa, como eu vou te ajudar? O cara, desculpa, que vergonha que eu passei. Eu cheguei criticando, cheguei falando, não sei o quê, mas nem um boa tarde eu te dei. Eu se tornei uma pessoa do que eu estava achando que a empresa era. Então não é, olha só a minha falta de educação e olha a forma que você me atendeu, eu já estando nervoso. Então você... Então, transforma, né? Transforma. Isso aí, você transforma a pessoa. Atendimento então, é tudo. Né? Ele foi, já quebrou todo aquele clima dele, né? Já, automaticamente, ele já se voltou no lugar. Falou, não, desculpa, tal. Eu acho que é isso que tem mais valor, né? Igual a gente comenta às vezes, não é preço, é valor. Você entrega valores pro cliente, né? Porque se você estiver só na onda do preço, é a mesma coisa, Juan. O colaborador... O funcionário que ele entra na empresa só pelo preço. Aquele funcionário que entra na empresa pelo preço ele sai. Sim. E eu considero uma pessoa que trabalha só por preço e não pelo valor que a empresa tem, pela visão de longo prazo que a empresa tem, que ele está se prostituindo. Uma pessoa que está na empresa, que não está alinhado com a visão da empresa, imagina que eu vou entrar aqui na sua empresa, mas eu não me vejo aqui. Eu vou entrar na sua empresa, mas eu vou passar um tempo aqui. Eu vou entrar só para quebrar um galho aqui, daqui a pouco eu saio. Daqui a pouco eu saio. E aí a vida dele passa muito rápido. E ele, naquele momento que ele não está fazendo as coisas com paixão, ele está se prostituindo a própria vida dele. Então, eu foco muito nisso. Aconteceu agora há pouco tempo comigo, né? Uma colaboradora nossa, que já estava lá, já tinha um ano, mas numa das falas de manhã que eu tive, e eu falei isso. Porque eu trabalho muito o seguinte, sabe, Juan? Qualquer relação que você vai fazer com alguém, de casamento, de amizade, de funcionário, as pessoas que têm visão de curto prazo, né, que tem prazer imediato, se a esposa tiver prazer imediato, ela vai te trair. O funcionário que ele tiver prazer imediato, por qualquer 100 reais ele vai sair para outra empresa. Né? O empresário que tiver prazer imediato, por qualquer 200 reais a mais barato que ele conseguir alguém, ele vai te trocar. Então, eu sempre que eu vou fazer qualquer tipo de negócio, eu costumo fazer esse teste para me entender se a pessoa tem esse prazer imediato ou não. Né? Entendi. E já aqui partindo para o final, já finalizando e já deixando um convite para uma próxima, né? Vamos lá. A gente falar de cultura falar de empresarial. gestão, Então, pode se despedir da galera,
falar aí com o pessoal, como te encontra também, né? Ah, muito bom. Nas redes sociais. Nas redes sociais, Nas redes sociais, isso aí. Primeiramente, quero deixar uma mensagem aqui, né? À vontade. Uma mensagem que eu acho que nós temos sempre definir um objetivo de vida e nunca desistir dele, buscar aquilo, porque nada e ninguém vence quem não desiste nunca, né? Eu sempre tive isso comigo, quando eu quero alguma coisa, eu quero muito, não importa o que eu vou passar. Porque você fala assim, eu quero aprender inglês, mas você vai ter que passar, né? Por aqueles momentos, tipo assim, que você vai odiar a professora, você vai... Então, desistir logo de primeira não pode ser opção. A pessoa que eu mais cuido sou eu. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não posso falhar com ninguém, eu não posso falhar primeiramente comigo. Então, quando você vai falar assim, eu vou tomar essa decisão a partir de hoje, você precisa falar assim, eu realmente vou tomar essa decisão. Pensa 2, 3, 10 vezes antes de fazer, para você não ficar se enganando a si próprio. Senão depois, qualquer coisa que você vai fazer, vai ser fácil desistir, né? Muito fácil. Muito fácil. Aí a sua própria mente vai falar assim, eu vou prometer que eu vou fazer mesmo que eu não vou, né? Então eu quero deixar essa mensagem, né? Nada e ninguém vence quem não desiste nunca, então nunca desista dos seus objetivos. Quero deixar meu Instagram, né? Jackley Maifredo, Jackley. Se você colocar Jackley, só vai ter eu. Não vai ter muitos aí, não, né? Maifredo, Maifredo. Então, Jackley Maifredo no Instagram, YouTube também, Jackley Maifredo Gestão ao Ponto. Nós temos um programa, né, de formação de líderes, com a imersão de 2 dias, Gestão ao Ponto, no próprio Instagram. Você vai conseguir entrar e conhecer um pouquinho mais da imersão. Eu tenho um livro também, que eu conto um pouco da minha história, dou várias sacadas de liderança, que é o Simples que Deu Certo. Então, indicar esse livro. E vou indicar outro livro também de gestão, que todo empresário não deve deixar de ler, né? Que é O Mito do Empreendedor. Esse livro é fantástico, eu acho que eu já até comentei dele lá com o pessoal. Né? E é isso aí, quero agradecer, Juan, pelo convite. Sempre que quiser, eu sempre estou aqui disponível. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos a sua presença, né? Isso aí. É sempre importante ter uma pessoa assim. Não, eu que agradeço muito de estar aqui com você. Então, galera, esse aí foi mais um Pode Vicar. Gostaríamos de agradecer a todos por terem assistido. E pedimos também que não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E aproveita e assina o canal, que esse canal tem conteúdo novo sempre, hein? Isso aí. Toda semana? Toda semana. Toda sexta-feira tem conteúdo novo. Só ativar o sininho, né? Ativa o sininho, aproveita. E aproveita também, no Instagram, de Vicar. Também tem muita sacada lá de negócio, hein? Valeu, obrigado.